Está começando o terceiro movimento Mães com Fé, juntos na caminhada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, aproveite todo o ensinamento, anote, compartilhe, deixa Deus trabalhar com você, com a sua família, deixa Ele se relacionar com você. Nós preparamos tudo com muito cuidado, com muito carinho e muita dedicação, especialmente para você ser abençoado. Espero que goste. Vamos lá? Vou explicar para vocês como será a programação do terceiro movimento Mães com Fé. Está diferente dos outros anos. Este ano nós incluímos a personal trainer Ana Paula Sanussian, que nos dará dicas de aquecimento, alongamento, dicas de nutrição. Então venham com uma roupa confortável. Teremos também um momento de louvor e adoração, né? E vai ser uma bênção. Então venha com corpo, alma e espírito preparado para poder ouvir a palavra de Deus. Todas as palestras serão ministradas em 3 horários durante o dia. Às 11 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 21 horas da noite, todos no horário de Brasília. Somente na sexta-feira, que será às 11 horas da manhã. Então, reserve esses horários para você ver as palestras. Um outro ponto importante. Na sexta-feira, nós vamos ter um sorteio de 5 livros patrocinado pela editora Fiel. Então, não perca. Você precisa se inscrever no Movimento Mães com Fé, porque você pode estar assistindo agora, mas porque alguém deu o link para você. Então, é necessário que você se inscreva para você participar do sorteio. Marcar uma amiga que não segue ainda o Mães com Fé e também seguir os palestrantes, super importante. Então tome nota, pegue seu caderno, a sua Bíblia, compartilhe, seja muito abençoada. Vamos lá. Olá pessoal, estou muito feliz de poder estar aqui, de rever vocês e agora ir juntas na caminhada aqui, né, nesse ciclo de palestras maravilhosas que vão enriquecer a nossa vida. Quero agradecer o convite da Tati e da Drica, é sempre um prazer poder contribuir. Hoje eu vim contribuir como personal trainer, eu vou ajudar você a trazer um pouquinho mais de saúde para o teu corpo, de você se perceber, de você... vou dar algumas dicas aqui para a gente passar aqui esses dias de um modo mais saudável, trazendo mais vida pra gente. Hoje, pela manhã, a gente vai alongar um pouquinho, você vai precisar de uma cadeira, cada dia eu vou fazer uma coisa diferente, vai ser bem curtinho. Não pule esse vídeo, porque talvez seja a faísca que você precisa para começar a cuidar de você. Vamos lá? Então eu tô bem sentada aqui, olha, confortavelmente. Eu vou deixar os meus pés afastados. A gente vai começar a soltar um pouquinho aqui a cervical. Então eu vou pedir para você deixar o dorso da sua mão apoiado aqui na sua coluna. A outra mão vem e alonga gentilmente o seu pescoço. Abaixa os 2 ombros. Se você puder inspirar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Isso, de novo, preenche teu pulmão. Expira. Eu vou olhar para o meu joelho agora, olha, eu trago o meu queixo na direção do peito. Isso. Olha que delícia a gente poder se preparar para poder ouvir aí as coisas maravilhosas, preparar o nosso corpo, a nossa cervical, para não juntar nenhuma tensão. Olha lá, troca a outra mão.
A nossa postura leva a tensões do nosso corpo, então é importante o alongamento, é importante a respiração, é importante cuidar da gente. Traz o queixo, agora aqui, olha, na direção do peito, lembrando sempre que os ombros ficam longe das orelhas. E esse tipo de alongamento você pode fazer também, se você costuma trabalhar muito sentada. Essas pequenas pausas fazem bastante diferença. Eu vou cruzar os meus dedos, vou estender os braços. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Estendo os braços e elevo. Abre bem o peito, projeta o seu externo lá para frente. Isso, inspira e solta o ar. Eu falo que esses momentos de treino, né, que a gente para cuidar da gente, é como se a gente estivesse nos olhando com mais amor. Separando um tempo na nossa agenda pra gente. Para ganhar autonomia, para ganhar liberdade de movimento. Eu vou pedir para vocês fazerem um 4 aqui. Olha só, vai cruzar a perna e a gente vai inclinar o nosso tronco lá para frente. Isso. Você pode relaxar a cervical também. Isso. Aqui a gente está alongando glúteos, a região do ciático. Se você tem dor na lombar, esse movimento também é muito bom. Vai voltar devagar e vai cruzar a sua perna. Muito bom. Eu vou aqui, olha, eu tô com a perna esquerda cruzada, eu vou deixar o braço direito, o dorso aqui, olha, do antebraço aqui na minha coxa e a outra mão vem atrás da cadeira. Eu abro o peito e olho por cima do ombro. Então eu cresço muito a coluna, eu dou espaço entre as minhas vértebras. A gravidade, o que ela quer fazer? Ela quer achatar a nossa coluna. Então a gente acaba comprimindo as vértebras, comprimindo os discos intervertebrais. E aqui não, aqui eu dou espaço. Eu alivio a carga, né? Aí, volta e vou trocar a outra perna. Fazendo 4, foi lá pra frente. Olha que gostoso se movimentar. Perceba essa sensação, como é boa. Eu costumo falar que aqui a gente não tem recompensa tardia, não. A recompensa é imediata. O bem-estar, essa sensação de conexão conosco. Olha lá, apoiei o antebraço, apoiei a mão lá atrás, cresci minha coluna e eu vou olhar lá por cima do ombro. É maravilhosa. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Às vezes eu fico pensando como Deus olha o momento que a gente treina. Eu acho que ele fica muito feliz. Ele fala, olha que bom, ela está cuidando dela. Eu dei de presente a saúde dela, o corpo, e ela está cuidando muito bem dela. Que você possa sempre pensar com o olhar de Deus, como ele pensa de nós. Olha lá. Relaxa o tronco lá na frente. Agora eu vou deixar também a minha cervical bem solta, alongando minha lombar. Eu queria propor para vocês aqui, vamos ver se vocês topam. A gente está começando esse ciclo aqui, né? Dessa jornada maravilhosa do Juntos com Movimento, juntos na caminhada. E eu queria propor que durante esses dias a gente pensasse em algumas coisas e executasse também. Primeiro, beber bastante água. 35 ml vezes o teu peso. Então, se você pesa aí 50 quilos, quanto que é 50 vezes 35? 1.750 ml de água. Divide essas porções durante o dia e beba. Hidrate-se. Isso vai ajudar você a até absorver melhor tudo que você vai aprender e ouvir. E a outra coisa que eu vou pedir para vocês é
para vocês se alimentarem com comida de verdade. Vamos dar esse carinho para o nosso corpo? Vamos tentar tirar durante essa semana os industrializados, vamos deixar o nosso corpo tendo um funcionamento perfeito e entrando em equilíbrio? Então faça isso. Então, o que é comida de verdade, Ana? É tudo que vende na feira e no açougue. Então, frutas, legumes, verduras, carne, leite, ovos. Vamos investir em comida de verdade? Em comida que não vai nenhum industrializado? Sabe aquele nome que você não consegue entender no ingrediente? Esse nome não vai entrar em você durante esses dias. Vocês topam? E aqui a gente vai caminhar juntas, a gente vai se conectando ao nosso corpo, dando um pouquinho mais de movimento. 5 minutinhos por dia. Faça isso. São só 5 dias. E a gente vai juntas. Você vai chegar lá no final e falar: que bom que eu cheguei até aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou @personaltrainer_Ana. Lá você encontra uma série de dicas, conteúdos gratuitos, com treinos também curtos de 20 minutos que cabem no seu dia, cabem na sua agenda e fazem grandes mudanças, muitos resultados bons. Também tem o YouTube Personal Trainer Ana, eu espero vocês por lá também. Boa palestra para vocês e a gente se encontra amanhã. Olá, eu sou Marilane Fonseca, sou a mãe do Lucas, Mateus e Marcos. Há um ano eu conheci o Mães com Fé e tenho sido muito abençoada. Acompanho pelo Telegram, pelo Instagram, gosto muito do Clube da Leitura. Por sinal, o livro que estamos lendo tem me ajudado muito com os meninos. Também acompanho a leitura bíblica diária, que tem me fortalecido e me motivado a fazer o mesmo com os meninos. Então, lemos a Bíblia aqui em casa pela manhã e também à noite. Assim como todo mundo, tenho meus desafios como mãe. E um deles é ter que cuidar das crianças sozinha, já que o meu esposo precisa trabalhar em uma cidade distante. E o outro é educar dentro do Evangelho em um mundo que está aí cada vez pior. Mas Deus tem nos dado graça. Para vocês, deixo o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Que Ele nos dê cada dia mais fé para sermos cada dia melhores mães. Deus abençoe vocês. Olá, tudo bem com vocês? Que alegria e que privilégio estarmos juntos mais um ano no movimento Mães com Fé. Esse ano num formato diferente, não mais palestrando, mas cantando e adorando ao Senhor junto com você. Então aproveite esse momento, entregue aos pés do Senhor a tua família, a tua vida, a vida dos seus. Aproveite esse momento para se desligar e adorar música conhecida. Vamos juntos? Adore o Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é o Rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Com certeza o Senhor quer trazer paz, harmonia e muito mais. Abra teu coração, coloque os seus desejos aos pés do Senhor, converse com Ele, aproveite essa semana de palestras e peça para Ele falar com você. Vamos lá para a segunda parte? Continua adorando ao Senhor? Vamos lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar
quer trazer abundantemente mais na sua vida. Então abre o teu coração, aproveita essa semana e guarde todas as palavras, as palestras, para que você seja renovado, que a sua família seja renovada. Jesus quer trazer isso não só para você, mas para os seus e para todos nós. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Flávia Luz Vaz, sou psicóloga há mais de 20 anos e trabalho na área do desenvolvimento humano, com foco em entender como os processos de desenvolvimento humano eles acontecem e, sobretudo, promover para que pais, cuidadores, professores, líderes de crianças e adolescentes sejam guardiões da infância. Exatamente, esse é o tema, inclusive, do livro que eu escrevi. E se você desejar, você pode acessar através do meu Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, e adquirir o seu, para você entender um pouco mais daquilo que eu vou conversar hoje aqui com vocês, nesse encontro Mães com Fé. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar participando esse ano com vocês, através de um tema que particularmente eu sou apaixonada. Nós vamos conversar no encontro de hoje sobre crianças emocionalmente saudáveis. Eu quero dizer para você que eu tenho motivos muito pessoais para tratar esse tema com todo carinho, porque eu acredito no poder que há em você poder partilhar conhecimento de maneira profunda, clara e bíblica sobre a intenção de Deus para a nossa alma, para essa parte tão importante que o ser humano é, que é a estrutura dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero dar alguns fundamentos para você. Eu disse que eu tenho motivos muito pessoais, porque na minha história, né, pessoal, eu fui uma criança que precisei de entendimento, né, na minha época isso faltou, não existia, como hoje nós temos, assim, tão fartamente e facilmente, esse conhecimento que alivia sofrimento. E para começar, eu quero trazer à luz um texto que o apóstolo Paulo cita em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, sejam preservados, irrepreensíveis, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja ali de Tessalônica, que não somente o espírito, não somente o corpo, mas também a alma, precisam ser conservados, irrepreensíveis, santificados, íntegros, até o momento que nós vamos nos encontrar com Jesus. Eu entendo que existe uma grande fatia, né, da população que muitas vezes supervaloriza o corpo, outras vezes supervaloriza o espírito. E nesse encontro de hoje, nós vamos levantar a bandeira da importância de você também preservar a alma e, sobretudo, criar crianças que sejam emocionalmente saudáveis, porque essa é uma ordenança através da palavra declarada pelo apóstolo Paulo, de que nós possamos ensinar, manter e guardar a vida emocional de crianças e adolescentes que estão pertinho da gente. Nossa conversa, nosso bate-papo, ele vai permear esse assunto. E eu já quero começar dizendo a você, baseado até na minha própria história pessoal, que esse conhecimento ele não é um conhecimento tão antigo, né? Na verdade, ele é um conhecimento mais recente, né? Há décadas atrás que nós estamos destrinchando o conhecimento sobre essa área emocional. O estudo do cérebro, da função química, né, de substâncias, o quanto as emoções elas são reais e elas estão ali funcionando da nossa estrutura do sentir, é algo que não é tão antigo, e por essa razão, há poucas décadas é que nós podemos falar e ensinar sobre isso, embora, se olharmos as escrituras sagradas, já vamos ver, né, a experiência de homens e mulheres e conselhos que foram dados pelos discípulos, pelos apóstolos, sobre como conduzir essa área da nossa vida.
E eu quero começar explicando um pouquinho para você que o sentir, né, é isso que a gente vai chamar de vida emocional, de alma, né, de sensações, de emoções. Eu vou definir um pouquinho aqui para a gente hoje nesse encontro, né? E ele é algo que acompanha a nossa natureza. Criados à imagem e semelhança de Deus, somos pessoas que sentimos, que vivemos num corpo que tem sensações. E essas sensações, elas são percebidas, apreendidas, estimuladas, definidas a partir dos nossos 5 sentidos, né? Nós temos aí o tato, a audição, a visão, né? O paladar e o olfato como captadores de sinais da vida na Terra. E esses captadores, ao lerem as situações, eles produzem em nós sensações. E essas sensações, elas são fundamentais, porque elas funcionam como um guia que vai nos dizer aquilo que a gente deve se aproximar e aquilo que a gente deve rejeitar, aquilo que é algo bom, agradável e aquilo que é algo perigoso para nós. Os nossos sentidos, se treinados, né, e íntegros, inteiros, eles funcionam com uma função de preservação, ou seja, eles são fundamentais. E aqui já tem uma coisa muito importante que a gente, quando cria crianças emocionalmente saudáveis, a gente precisa ter como pano de fundo, né, esse entendimento que as nossas emoções, elas têm, então, aí uma função, as nossas sensações, elas têm uma função, e a gente precisa entender sobre isso. Então, Flávia, como então eu vou criar crianças emocionalmente saudáveis? Sobretudo, e é o que a gente vai fazer nesse encontro, tendo você, o cuidador, o pai, o professor, a mãe, o guardião, a avó, né, o conhecimento emocional. E aí existe um conceito nos dias de hoje que é muito utilizado, a gente vai falar de educação emocional, né, ou alfabetização socioemocional. Sócio porque a gente aprende o sentir na nossa relação social, na nossa relação com as pessoas, na nossa vivência no mundo. É que as sensações, através dos sentidos, elas vão ser estimuladas, elas vão ser ativadas. E por isso que a gente não costuma separar muito o termo sócio do termo emocional. Mas nesse encontro de hoje, eu vou falar especificamente sobre as emoções. E eu quero trazer essa ideia para você. Assim como você educa o seu filho cognitivamente, né? Você alfabetiza ele para aprender uma língua, aprender a falar, a escrever, né? Todo esse processo que vai dar a ele, ao final da sua jornada escolar, o básico para continuar uma vida de inteligência, de conhecimento, de trabalho, de produtividade, você precisa entender a importância de educá-lo emocionalmente. Assim como você deve também educá-lo espiritualmente. Aquilo que você quer que cresça precisa ser semeado, precisa ser cultivado. E essa é a ideia de educação emocional. A ideia de que seu filho, ele não nasce pronto nessa área. Ele nasce pronto no sentido de sentir, mas de entender a função desse sentir, de saber o que fazer quando essas sensações elas são desagradáveis ou agradáveis. Isso tudo é um papel que o cuidador, o pai, a mãe, aquele que cuida de uma criança, de um adolescente, tem que fazer. E como ele vai fazer isso se ele não for alguém educado emocionalmente? Olha só que desafio, né? Por isso que eu digo para você que a gente começa nesse encontro de hoje formando você, dando para você alguns conhecimentos que são básicos para esse encontro também estimular você a correr atrás, né? De conhecer mais, de saber mais, de buscar técnicas para que você possa educar emocionalmente os seus filhos. É muito importante, então, primeira coisa aqui, educá-lo emocionalmente, treiná-lo, informá-lo, orientá-lo, acompanhá-lo, como você acompanha toda e qualquer área da vida do seu filho que você deseja que se desenvolva, que você deseja que cresça, ok? Então, eu quero começar explicando para você, basicamente, 3 conceitos, né, que você precisa saber, que é importante você saber. São conceitos oriundos dos estudos científicos sobre emoção, né, sobre esse universo emocional.
E o que a gente basicamente sabe, que é muito importante, é que as emoções, elas são biológicas, elas são involuntárias e elas são básicas. Elas funcionam como se fosse um algoritmo, né? Que a gente utiliza muito esse termo hoje em dia aí nas redes sociais para falar do algoritmo do Instagram, das redes. É como se fosse um padrão básico que todo ser humano tem e que, como espécie humana, ele vai aparecer diante das diversas situações da vida, ok? Flávia, por que você está falando isso? Porque é muito importante a gente entender que não é uma escolha simplesmente, né? Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de um aparato que a nossa espécie trouxe, que Deus, quando nos criou, permitiu que a gente tivesse, que essa capacidade de sentir para poder se adaptar na vida, para poder perceber aquilo que é perigoso, para poder perceber aquilo do qual eu tenho que me afastar, ou ao contrário, aquilo ao que eu tenho que aproximar, que eu tenho que buscar. E eu vou explicar para vocês, não fica preocupada não, tá? Nem preocupada, a gente vai caminhar e você vai entender. Mas eu quero te explicar isso, né? Muitas vezes a gente diz para uma criança assim, não sinta. Como é que você vai falar para uma criança para ela não usar uma coisa que é involuntária nela, que faz parte da biologia, está lá, né? Ela vai aprender, o que a gente vai falar aqui sobre isso, a gerenciar, mas ela sente. Sentir é algo do pacote biológico que os humanos receberam quando foram criados. Sentir é algo involuntário. Eu não escolho sentir, eu escolho fazer algo com aquilo que eu sinto, mas eu não escolho, não tem como definir que eu não vou sentir. Eu escolho me comportar de uma maneira ou outra a partir do que eu sinto, mas sentir é algo que vem. E aí é muito interessante isso, porque vem mais ou menos parecido, né? Os estudos falam que em qualquer cultura você vai ver um básico sobre as emoções, que crianças na África, na Austrália, no Polo Norte, elas vão ter mais ou menos um padrão semelhante em relação às emoções. É claro que a cultura vai ensinar ao que temer, ao que não temer, vai gerar força em áreas diferentes. Essa educação emocional, ela vai ser diferenciada culturalmente, mas estruturalmente a nossa espécie, os seres humanos, os homens e mulheres, eles nascem com mais ou menos um cálculo definido daquilo que deve ser temido, daquilo que deve ser buscado, aceito, ok? Então eu quero começar definindo, né? Começar, eu já comecei há muito tempo, né, gente? Isso é coisa de quem gosta de falar muito. Eu quero continuar explicando para você a definição entre 3 questões, conceitos, palavras que existem, que muitas vezes a gente trata da mesma forma, mas que hoje eu quero explicar para você. Primeiro deles é a pré-emoção, né? A pré-emoção é aquilo que vem antes da emoção. Flávio, o que seria a pré-emoção? Basicamente 2. Um estado de tranquilidade, né, que a gente falaria de um estado de paz, aquela sensação de que está tranquilo, e um estado de desconforto, que seria um estado oposto ao de tranquilidade, né, que seria algum incômodo, mesmo que você não saiba nomear o que é, mas alguma sensação de desconforto. Então, nós, antes da emoção em si, que é o que a gente vai trabalhar, vai definir, eu vou explicar para vocês algumas delas aqui, a gente vai ter essa pré-emoção, que é um estado anterior, né, à emoção em si. Depois a gente tem as emoções. Então, é como se fosse algo um pouquinho além. Quem são as emoções? Elas são esse cálculo, né, que é químico, que vai liberar substâncias que faz a gente sentir determinadas sensações e que dependem praticamente, né, exclusivamente dessa liberação química que o nosso corpo faz, né? O intestino, glândula suprarrenal, ativação do cérebro, vai liberar aí, né, essa química de acordo com aquela percepção que uma criança tem do ambiente. Então, por exemplo, uma criança às vezes pode estar com fome, ela está com uma sensação às vezes de desconforto, né? E aí, se um adulto briga com ela, ela pode sentir tristeza, tá? Estou dando um exemplo aqui aleatório que me veio em mente. O que é isso? A tristeza, ela está ligada a esse sistema. Por quê? Eu já estou com um certo desconforto.
né? Alguém briga comigo, é mais uma situação de ativação de mal-estar. Então, a tristeza, ela aparece, ou para alguns padrões de comportamento, né? Vem aí a raiva, né? Ou o medo, pode aparecer de acordo muito com aquilo que é a natureza daquela criança, aparece para ela como um alerta de, meu Deus, a coisa está ficando ainda pior do que já estava, né? O que eu vou fazer? É uma ativação do cérebro. Com qual função? De preservar, né? De regular, de fazer com que essa criança faça alguma coisa para que esse contexto, essa situação, ela seja mudada e ela volte a um estado de tranquilidade, né? De paz, de solução daquele contexto que está acontecendo. Existem 6 emoções. Claro que os teóricos vão variar sobre isso, mas hoje aqui eu quero tratar com você basicamente de 6 emoções que são basais, a gente chama de emoções primárias. 4 delas, elas são desagradáveis e 2 delas, elas são agradáveis. Muito importante isso aqui, tá? Presta atenção você, pai e mãe. Não existe, e é errado a gente dizer que as emoções, elas são boas ou ruins. Por quê? Porque toda emoção, ela tem uma função. Mesmo aquelas que são desagradáveis na sua sensação, elas têm uma função importante, uma função de preservação da vida. E é o que você vai aprender aqui para ensinar para o seu filho. Então, é muito interessante isso, porque por décadas e décadas, nós lidamos com as emoções achando que elas são ruins. Sentir tristeza é ruim. Não é ruim. É desagradável, muito desagradável. Se essa tristeza estiver atrelada a um luto, a uma perda importante, se ela for intensa, contínua, isso é muito desagradável. Mas ela não é ruim. Por quê? Porque ela tem um papel. Ela está sinalizando algo para você e já já eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas. Mas, basicamente, nós vamos ter aí 4 desagradáveis. Quais são elas? A tristeza, o medo, a raiva e o nojo. No filme Divertidamente, que eu já quero deixar como dica para você assistir com seu filho ao final desse encontro, né? Claro, já assisti, assiste de novo, porque você vai perceber que com tudo que você está aprendendo aqui, esse entendimento vai ampliar, vai ser muito maior, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai entender que elas são desagradáveis na sensação, mas elas têm uma função. E no filme Divertidamente, a menina Riley, ela é um modelo ali, né, desse cérebro funcionando. Quem liderou a estruturação desse filme foi Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções no mundo, e ele fez essa parte de consultoria, né, para os diretores, para os roteiristas, para mostrar o que acontece no cérebro, e exatamente isso que eu estou falando, né, que, por exemplo, no momento lá do filme, a tristeza, que ela normalmente ela não é desejada, né, na sala ali de gestão das emoções, ela passa a ser convidada pela própria alegria, porque a tristeza se torna necessária para que a Riley ela se arrependa de um caminho que ela estava fazendo e volte ao caminho correto, que era voltar para a casa dos pais. Então, é disso que a gente está falando. As emoções, elas são desagradáveis, mas elas não são nem boas nem ruins, ok? Elas têm uma função. Flávia, quais são as emoções agradáveis? 2 básicas, né? Alguns autores concordam com isso e eu concordo com eles. A alegria e o amor. Alguns autores, eles vão incluir o amor como um estado emocional, né? Baseado, inclusive, em químicas específicas que nesse encontro eu não vou estar falando para você, para não fazer muita confusão aqui na sua cabeça, porque o que eu quero que você entenda é esse básico sobre as emoções para que você possa realmente criar crianças emocionalmente saudáveis. Então, muito importante a gente entender isso e explicar isso aos nossos filhos, que as emoções, elas são agradáveis ou desagradáveis, mas que todas elas têm um papel na vida. Isso é algo tão poderoso, porque quando isso é ensinado, eu tiro o peso do medo, eu tiro o peso da tristeza, por mais desagradáveis que eles sejam, eu ensino essa criança que elas têm função, e se elas aparecerem, tem algo que elas querem me dizer. E os sentimentos. Flávia, quem são os sentimentos? Eu falei para vocês que eu ia dizer aqui sobre 3 básicos, né? Definidores aqui. Pré-emoção, emoções básicas e os sentimentos. Quais são os sentimentos? Sentimentos, eles são mais elaborados. Eles não são somente biológicos. Eles não dependem somente de um sistema químico,
mas eles fazem parte de algo mais anexado a pessoas, lugares e memórias, experiências. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, o sentimento de insegurança, ele pode ser construído a partir de um medo em um lugar que eu vivi. Então, eu vou várias vezes num ambiente, na casa de uma pessoa que ela me maltrata, né? Um cuidador que me maltrata, ou uma pessoa que não me dá amor, não me dá carinho, não me dá atenção. Então, eu me sinto inseguro de voltar naquele ambiente. Observe, tem memórias, tem emoções, né? Tem pessoas, tudo isso é elaborado. Então, os sentimentos, eles partem, sim, de uma emoção e eles são construídos começando ali a já fazer um pouco parte da identidade, do conjunto, né, de construção dessa pessoa, ok? Que está ali em desenvolvimento. Não vamos falar muito sobre eles aqui, porque hoje nossa função é te dar uma aula, te deixar expert em emoções, mas o que eu quero dizer para você, muito importante aqui, é que sem emoções a gente fica num perigo para viver no mundo. Por quê? Porque a gente não tem noção de para onde a gente vai e para onde a gente não vai. Então, se você não tiver medo, por exemplo, diante do fogo, de colocar uma mão no fogo, ou de estar diante de um local muito alto, né, e aquela sensação de exposição à morte, você corre um grande risco. Por quê? Porque você não vai conseguir mediar e preservar o seu corpo físico, né? Flávia, mas então o que acontece? Que a gente às vezes acaba sentindo medo de coisas que não deveria sentir. A gente vive num mundo caído, né? Após o pecado, as nossas emoções, por mais que elas tenham função de preservação, a gente adoeceu em muitos aspectos e a gente constrói muitos padrões, muitas verdades que não são verdades. E muitas vezes as nossas emoções elas vão atuar de maneira distorcida. Por isso que o papel de educação emocional é muito importante, porque ele vai nos ensinar, inclusive, a julgar se aquela emoção ela é válida, se aquela emoção ela faz sentido, se aquela emoção deve ser considerada, e aí o comportamento que ela está ativando, ele precisa de fato e deve de fato ser mantido, ser utilizado, ou não. Eu avaliar, não, peraí, isso aconteceu uma vez, eu não estou insegura, como o exemplo que eu dei aqui da segurança. Então, educação emocional é exatamente eu educar o meu filho, eu treinar o meu filho para que ele entenda o papel das emoções, ele saiba quem elas são, ele saiba reconhecer e ele saiba o que fazer de maneira assertiva quando elas aparecerem. Ele consiga fazer uma leitura, né? É muito importante isso, gente, porque, sabe, quando você é pai e mãe, uma coisa muito básica que a gente faz é quando um filho da gente está sentindo uma dor ou tem uma necessidade, porque isso é da estrutura do cuidado no ser humano. A gente corre para tirar aquela sensação. E a partir de hoje, o que eu quero que você aprenda para você ensinar o seu filho é correr não para tirar a sensação, não para tirar o medo, não para tirar a tristeza, mas para fazer a leitura do que essa sensação, essa emoção, ela está dizendo. Qual é o alerta que essa emoção quer dar. Então, para isso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a função dessas emoções, principalmente as desagradáveis, né? Quando a gente fala, por exemplo, do medo, a gente está falando de uma emoção que tem o papel de revelar para a gente que há perigo, que há algo perigoso ali. Quando a gente fala da tristeza, a gente está falando de percepção, reflexão, avaliar os processos, entender se há algum problema que a gente precisa eliminar da nossa jornada, alguma outra maneira de fazer que seja mais adaptativo. Quando a gente fala da raiva, a gente está falando de uma reação saudável diante de situações injustas que podem destruir algo, e aí esse ser humano se levanta para correr atrás, né, e fazer alguma coisa em relação a essa injustiça. Do nojo, a gente está falando de preservar de envenenamento, de coisas que são contaminadas, sejam elas reais, né, do ponto de vista de um alimento, ou também emocionais, relacionais, às vezes relacionamentos que são relacionamentos perigosos, que são contaminados, e que essa criança, esse indivíduo precisa, às vezes, ativar uma indiferença ou uma repulsa
para dizer para ele, ó, isso aqui não tá legal, isso pode me fazer mal. Então, tudo isso é muito, muito, mega importante. E ali estão também a alegria e o amor, que são emoções que falam de produtividade, de ativação, de relacionamento, de encontro, de busca, fundamentais para a vida humana. Então, eu quero começar com vocês num passo a passo agora de que coisas básicas um pai precisa, uma mãe, um professor, né? Um líder de ministério infantil. É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente só pensa no pai atuando ali na relação pai-criança, né? Mãe-adolescente, mas nós precisamos ativar outras esferas onde a infância e a adolescência é cuidada, é tratada. E eu quero aqui dar para você alguns passos sobre como educar emocionalmente seu filho para que ele seja uma criança saudável nessa área, nessa junção aí da sua jornada de vida. Então, a primeira coisa é você ser um pai que estuda sobre isso. Você ser um pai, uma mãe, um cuidador, um guardião da infância e da adolescência que é educado emocionalmente, que busca esse conhecimento. Um conceito que a gente utiliza muito é o chamado psicoeducação. Né? Você ser alguém que é psicoeducado e que faz esse processo com a criança e com o adolescente. Então, a primeira coisa que você vai ensinar é exatamente um pouquinho do que a gente falou nesse resumo que eu dei até aqui, que as emoções, elas são biológicas do nosso organismo. Elas não são algo que eu escolho, mas elas são algo que vai acontecer e todos os seres humanos vão desenvolver. Claro que os padrões são diferentes, mas que nós temos um básico comum à nossa espécie. Segunda coisa importante, que as emoções elas têm função. Então, mais importante, né, do que eliminar uma sensação desagradável ou manter uma sensação agradável, como a alegria de um momento, é entender a função daquela emoção. Então, uma coisa que a gente fala muito, Flávio, qual é o único problema que a alegria traz? Não é o único, mas um dos desafios que a alegria traz é que muitas vezes a alegria, se ela fica excessiva, né, a pessoa quer ficar só naquele ambiente, isso acontece com a gente, acontece com os nossos filhos, e ela muitas vezes abandona coisas que ela precisa prestar atenção, né? Ela às vezes fica meio abobada, as pessoas muitas vezes alegres, elas falam coisas, se perdem um pouco, isso é uma coisa estudada cientificamente. Então, eu não estou dizendo aqui que você não vai ter alegria, tem que ser alegre, porque essa é uma emoção do Éden, é a emoção que o Senhor tem para a gente como filhos, mas a gente precisa sempre perceber a função por trás, né? Então, por que eu estou alegre? Porque eu fiz algo que glorificou a Deus, porque eu fiz algo que ajudou alguém, porque eu estou com pessoas que eu amo. Então, ela precisa ter função. Quando ela passa, ela deixa de ter função, aquilo ali não é algo bacana. Da mesma maneira, a tristeza, o medo, o nojo, a raiva, são emoções que têm uma função. Então, o meu olhar e o meu treinamento com a criança, com o adolescente, é sempre ler o que essa emoção está me dizendo, sabe? O que ela quer me dizer? Nessa tristeza quer me dizer o quê? Que essa relação de amizade não está legal? Essa raiva quer me dizer o quê? Que o que estão fazendo é injusto, ok? Outra coisa muito importante, que elas são passageiras. Então, isso é provado, né? A média entre 12 a 16 minutos, o Paul Ekman vai falar sobre isso nas crianças, uma emoção, ela vem e ela vai. A metáfora utilizada pelos autores é que ela funciona como um barquinho no mar, e que muitas vezes ela vai aparecer e ela vai passar. O que vai mantê-la ou não é o tipo de pensamento que a gente vai aplicar, a resposta que a gente vai dar para essas emoções. Outra coisa importante de eu ensinar ao meu filho, né, para torná-lo alguém emocionalmente saudável, é um pouquinho da relação entre pensamento e emoção. Muitas vezes o que eu sinto produz um pensamento e ao contrário também. E às vezes a gente, nesse processo de educá-los, alfabetizá-los emocionalmente, a gente precisa entender e ensinar isso para eles, dizer, olha, preste atenção aqui, né? O que você estava pensando quando essa sensação apareceu para você? Né? Ou o que você pensou quando você sentiu isso? Pergunte, né? Ensine ele a fazer relações e buscar novos pensamentos, tanto para as sensações emocionais, quanto, né, para aquele pensamento que veio mudar de fato para que as emoções elas possam seguir esse fluxo. Outra coisa muito importante é ensiná-los a perceberem as emoções.
sabe? Essa emoção tá aqui, qual é o nome dela? Né? Qual é o nome dessa emoção? Depois, validar. Faz sentido eu sentir assim? Né? Faz sentido eu me sentir assim com isso que aconteceu? É uma outra dica, um outro ensinamento muito importante. E outra coisa aqui, para a gente concluir nesse caminho que a gente está fazendo, é aprender a dar foco no que vai fazer após a sensação. Então, uma criança que está com muita raiva, porque um amiguinho brigou, né? Porque um amiguinho, ele fez uma coisa que não queria, pegou o brinquedo, e aí você já ajudou ela a reconhecer, já mostrou que aquela raiva, ela faz sentido, né? Ela é válida, eu estou chateada, esse amigo fez algo que me chateou, e aí a pergunta é, o que eu vou fazer agora? Né? Muitas vezes, na raiva, a vontade que a gente tem é gritar, brigar, bater, e o que a gente precisa ensinar a essa criança é que esse comportamento vai ajudar, vai trazer solução. Eu chamo isso no meu livro Guardiões da Infância de foco na solução. Ajude seu filho a achar solução para aquilo, para aquele contexto que está sendo avisado pela emoção. Meu amigo brigou comigo, meu amigo pegou meu brinquedo, eu tô com raiva, ok. Mas como é que eu resolvo isso de maneira a corrigir o que está gerando a emoção? Então, ajude ele a explorar, né? Ajude ele a explorar, explore isso. Ah, se eu bater nele, vai resolver? O que vai acontecer? Eu vou gerar mais raiva nele. Ajude ele a explorar. Ajude ele a se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes é uma maneira dele entender o que a atitude dele, o comportamento dele vai gerar. E a encontrar ações que sejam saudáveis e resolutivas para que o contexto que a emoção está aparecendo não precise mais aparecer. Então, a ideia é essa. Você ajudar nesse processo de educação emocional seu filho a lidar com as emoções de maneira a solucionar aquilo que a emoção está sinalizando para ele. Soluções assertivas, saudáveis, adaptativas diante das situações. E uma última coisa muito importante que eu quero deixar nesse encontro para vocês é o entendimento de que a coisa mais importante de todas é que a gente precisa ensinar os nossos filhos a tolerarem as situações. A tolerarem no sentido não é de aceitar qualquer coisa, mas saber que as emoções elas vão aparecer e que a gente vai fazer um caminho para que elas possam cumprir o seu objetivo. Mas não precisamos ter medo das emoções. Podemos e devemos ser gestores delas. Nós recebemos de Deus autoridade sobre isso. E, sobretudo, que essas emoções, elas são fundamentais, muito fundamentais, para que a gente possa se relacionar com as pessoas de maneira saudável. Então, aqui é o exercício da empatia, né? Eu ativo a empatia quando eu ensino o meu filho que eu sinto, o outro sente, e eu preciso sempre me colocar no lugar do outro. E pais fazem isso, né? Empatia, gente, é uma função psicológica que existe ativada por pais que são cuidadores, mas que também sabem frustrar os seus filhos de maneira intencional, para que eles aprendam, muitas vezes, a se colocar no lugar do outro. Então, eu faço sempre esse exercício, né, de como o outro se sentiria se ele estivesse aqui, para que eu aprenda a provocar nas pessoas o tipo de emoção que eu desejo que seja provocada em mim. Então, fica aqui essa dica. Eu quero terminar dizendo para você que existem muitas coisas que você pode fazer, mas um deles que eu quero deixar aqui hoje, né, nessa jornada de crianças emocionalmente saudáveis, é um jogo que a Poliana, não sei se você conhece esse livro, é um bom livro, uma boa literatura para os seus filhos lerem. Poliana, Menina e Moça e Mulher, conta a história de uma menina que muito sofrida na vida. Ela aprende um jogo com seu pai, ela brinca do jogo do contente, ela busca um motivo para estar contente em toda e qualquer situação. Criar filhos emocionalmente saudáveis passa por educá-los emocionalmente, ensiná-los a terem um exercício de gratidão por tudo aquilo que eles têm, mas, sobretudo, a encontrarem motivos de estarem contentes em situações, mesmo aquelas que têm momentos difíceis, gente, porque a vida é esse lugar. Né? E emocionalmente saudável é aquele que sabe viver não só nos dias bons, mas também nos dias difíceis, como Paulo diz, sem estar contente em toda e qualquer situação. Que esse seja um treino, que você ajude seu filho, sua filha, sua criança, seu adolescente, a ser treinado nesse sentido,
para viver em paz nos dias difíceis e nos dias bons, para encontrar motivos de alegria e celebração em toda e qualquer situação que a vida lhes trouxer, entendendo que é natural, é biológico, é humano sentir emoções desagradáveis, mas elas não são vilãs, elas têm função, e a função delas é nos avisar de que algo não está legal e que eu preciso mudar essa situação. Um grande beijo para vocês, foi uma alegria participar desse movimento esse ano, e eu desejo que essa aula possa ativar em você várias coisinhas. Flávia, quero saber mais. Vamos seguir aí a gente no Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, conhecer materiais, livros, conteúdos e aprender mais estratégias sobre como treinar seus filhos para serem crianças emocionalmente saudáveis. Um beijo grande para você. Fica com Deus. Tchau.